Olá, turminha do 7º ano. Hoje eu vou passar uma atividade para vocês e que ela vai revisar exatamente os principais conteúdos que vocês trabalharam no ano passado. Eu sei que foi difícil para vocês no ano passado, em termos de conteúdo, em termos de aprendizagem, por conta da situação que a gente estava vivendo e ainda continua, tá certo? Mas essa atividade, ela trabalha basicamente o que foi mostrado ou o que foi visto pelo MySpike, as atividades do MySpike que foram enviadas para vocês, tá certo? E a primeira questão, ela vem trabalhando a questão de tabela, tá certo? Quando eu vou resolver uma questão que envolve tabela, vocês têm que analisar todas as informações contidas naquela tabela. E essa primeira questão de vocês vem mostrando as 5 cidades brasileiras mais populosas. Então, vocês vão analisar. Ao observar, vocês vão ver que vocês vão encontrar quantidades em milhões, tá certo? E vocês vão realizar uma soma dessas 5 cidades para ter uma estimativa dessa população, certo? Para isso, vocês vão ter que analisar todas as informações dessa tabela. Já a segunda questão, ela vem trabalhando um problema em que você vai ter que usar, claro, todos envolvem o raciocínio lógico, tá certo? Nela vocês vão encontrar o problema que diz os seguintes pontos. São cestas que foram vendidas de fruta e cada cesta elas vão ter 3 dúzias de banana e 4 quilos de laranja. No total, no final do dia, foram vendidos 140 quilos de laranja. Se eu vender 140 quilos de laranja, quantas dúzias de banana eu vendi? Tá certo? Aí o que você vai fazer? Primeiro passo é saber quantas cestas foram vendidas, para daí então eu multiplicar e saber quantas dúzias de banana foram vendidas, claro, dentro dessas cestas, tá certo? Envolve uma divisão e logo em seguida uma multiplicação. A terceira questão, vocês vão analisar agora gráficos, tá certo? E como também na tabela, vocês analisam todas as informações contidas lá, nos gráficos também é a mesma coisa, tá certo? Não deixem de analisar todas as informações do gráfico. E ele vem trabalhando faixa de idade em percentual. Mas lá vocês vão identificar exatamente a faixa de idade, é o que a questão está pedindo, tá certo? Por isso analisem toda a faixa de idade. Já a quarta questão, vocês vão somar o tempo gasto, né, do percurso, que vai pedir o tempo que a pessoa gastou entre ir assistir um teatro e retornar, tá certo? Então, vocês vão fazer exatamente essa soma do tempo gasto dessa questão. Analisem sempre, façam a leitura, tentem entender o que a questão está pedindo, o que o problema está pedindo, tá certo? Já aqui da questão, vocês vão revisar um pouco de polígono, gente. O que é polígono? A gente sabe que polígono entra na parte de geometria, não é? E que são figuras que têm muitos lados, a partir, no caso, de 3 do triângulo, tá certo? Aí vocês vão encontrar prisma, paralelogramo, vocês vão encontrar quadrado e assim por diante. Ou seja, figuras que têm, né, muitos lados, tá certo? Aí vocês vão revisar um pouco e lá vocês vão ter que conseguir identificar ou entender qual é a parte relacionada ao paralelogramo, tá certo? O que seria um paralelogramo? Então, são figuras que têm lados paralelos, tá certo? Um exemplo mais comum é o do retângulo, né? O retângulo, eu basicamente estou dando a resposta da questão, mas para vocês só frisarem ou refrescar a memória com relação ao que é um paralelogramo, tá certo? São figuras que têm lados paralelos. Eu tenho aqui a base desse retângulo. Qual é o lado paralelo a esse? Então, claro que é esse, certo? Então, são lados paralelos e geralmente tem que ser iguais. Esse paralelo a esse. São pares de lados paralelos, tá certo? E lá vocês vão identificar qual é esse paralelogramo lá na questão, tá certo? O lado que vai pedir. Agora, na sexta questão, vocês vão analisar a figura que vai estar lá no plano,
tá certo? E nessa figura vocês vão encontrar, analisando a parte horizontal e a parte vertical dessa figura, vocês vão encontrar os pontos dos vértices, tá certo? Os pares que vocês vão ter que encontrar para marcar o que está se pedindo entre os pontos. O que seria um vértice, gente, de uma figura? Eu vou aproveitar essa própria figura. Então, se eu tenho uma figura, esse retângulo, eu tenho A, B, C e D. Então, aqui, olha, aonde eu encontro o segmento ao outro, esse ponto de encontro aqui, eu vou chamar de vértice, né? E a parte interna do encontro desse segmento vai ser ângulo, que vocês também viram no ano passado. Dando continuidade, aí vocês vão para a 7ª questão. Já a 7ª questão vai ser também uma questão de lógica. Vocês vão tentar encontrar o valor do peso, ou o valor não, o peso de cada queijo contido aí na balança. A balança ela vai estar em equilíbrio. O que seria em equilíbrio? Ou seja, vocês sabem que uma balança ela tem 2 pratos, não é? Então, quando um prato ele está mais para cima e o outro mais para baixo, isso quer dizer que esse está mais pesado, né? Só que aí vocês vão observar que ele está em equilíbrio, ou seja, os 2 lados vão estar com o mesmo peso. Mas a questão vai pedir para vocês identificarem o peso de apenas um dos queijos, tá certo? Aí vocês vão analisar direitinho. Já a 8ª questão, ela vai ser um pouco mais complexa. Acredito que vocês vão precisar de ajuda, onde vocês vão analisar o preço da gasolina, lembrando que no problema o preço da gasolina ela não vai variar, não vai mudar, tá certo? Então vocês vão analisar quanto se gasta no percurso com o litro de gasolina e assim por diante. Então você vai ter que ler as informações do problema, certo? Analisar bem direitinho para vocês poderem responder. Qualquer dúvida eu vou estar aqui à disposição. Na 9ª questão, vocês vão revisar números decimais, né? O que são esses números? O que são os números decimais? Numa linguagem não matemática, são os números quebrados, por assim dizer, né? Aí sempre que você for trabalhar com números decimais, lembre da questão de dinheiro, centavos, que vocês vão ter uma noção melhor das casas decimais, tá certo? Qualquer dúvida também eu vou estar à disposição para vocês analisar, para vocês resolverem. E 10ª e última questão vai ser revisando a questão de ângulos. Acabei de mostrar, né? Aqui nós temos o ângulo. Mas a gente tem uma base assim, dos tipos de ângulo, partindo do ângulo agudo, que ele vai ser um ângulo menor que 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? É basicamente esse ângulo aqui. Esse é o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá certo? Então, esse ângulo reto, ele mede 90 graus, todo e qualquer ângulo. Se você olhar em volta da sua sala, do seu quarto, enfim, do ambiente que você estiver, geralmente eles têm formatos retangulares ou quadrados, né? Pode acontecer de eles terem uma parede que vai ter um ângulo mais fechadinho, que no caso seria o ângulo agudo. Mas é comum vocês encontrarem esses ângulos retos dentro do ambiente que você está, né? Quarto, sala. Mas em algumas situações, ou muitas situações, você também encontra o ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Seria basicamente, se aqui é um quarto em que de repente eu resolvi, ou o pedreiro resolveu fazer esse formato nessa parede aqui, pelo fato de que ali já é uma outra coisa do cômodo, ou seja, de alguma casa. Ou seja, mais fechadinho aqui. Alguma coisinha mais fechadinha. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma abertura menor que 90 graus, tá certo? Portanto, ele é chamado de ângulo agudo. Mas eu também posso ter, esses são os pontos de partida para identificar a questão de ângulo, tá certo? São os mais comuns. Como eu também posso ter um ângulo mais aberto, certo? Ter um ângulo mais aberto. Ou seja, maior que 90 graus. Esse ângulo eu vou chamar de
obtuso. O ângulo que ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então, por enquanto, a gente vai analisar esses 3 tipos de ângulo. E essa questão 10, ela vai pedir exatamente para você identificar, tá certo? O que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo obtuso. Quando ele é maior que 90 graus, menor que 90 graus e assim por diante, tá certo? Então, eu espero que vocês consigam resolver essa atividade. Na verdade, ela é uma atividade diagnóstica para saber exatamente até que ponto, né, vocês identificaram ou entenderam os conteúdos no geral, certo? Alguns, claro, não foram todos. Na verdade, os conteúdos principais para vocês terem uma noção, para vocês partirem daqui adiante, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas o interessante, pessoal, é que vocês tentem resolver, tá certo? É tentar entender e pode procurar ajuda. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. E as devolutivas das atividades, eu vou começar a partir de agora, certo? Porque a semana anterior não deu para controlar direitinho, até porque houve muita mudança de horário. Mas a partir de agora eu vou começar, né, a registrar as devolutivas e, consequentemente, a frequência de você vai ser de acordo com as devolutivas da atividade, tá bom? Se você não resolver no mesmo dia, isso quer dizer que você perdeu aquela atividade? Não, eu costumo ser um pouco tolerante, não vão abusar da minha tolerância não, tá bom? Eu recebo, às vezes pode acontecer algum imprevisto, você não conseguiu resolver. Matemática precisa de muita ajuda, né? Às vezes você não tem domínio para resolver só, certo? Mas não deixem de fazer a devolutiva no mesmo dia, tá certo? Até porque eu vou ficar fazendo as correções das atividades e quando eu fizer isso, eu não vou considerar mais uma devolutiva, tá bom? Bom trabalho para vocês!